Como assim já temos 10 episódios disto? Tudo bom? Sim? Bem-vindos ao nosso 10º episódio, ao 10º episódio deste nosso cantinho, desta nossa bolha. Sim, é nossa, porque se não fossem vocês, isto provavelmente também não existia. Não que vocês sejam muitos ainda, mas são alguns, e a verdade é que eu nunca pensei que ia conseguir chegar aqui. Como se eu tivesse feito grande coisa, mas sei lá, 10 quartas-feiras sem falhar uma única vez, do mais aleatório que existe, mas estou muito contente. São 10 episódios, ainda somos um podcast muito pequenino, mas a ideia é que isto continue e, portanto, obrigada a vocês por estarem aí desse lado. Por falar nos episódios, muitas pessoas fizeram o teste da personalidade, fiquei super contente, recebi imensos resultados de testes e estive aí a fazer com as pessoas, foi super giro e realmente perceber que as pessoas se identificam muito com os resultados e que são resultados muito precisos, vá. Entretanto, estou a gravar este episódio no domingo à noite, daqui a bocado, aliás, tenho que me despachar porque daqui a bocado vai dar a corrida de Fórmula 1 do México e isto pode muito bem envelhecer mal porque temos Leclerc e Hamilton no pódio, Norris em pole position. Eu fiquei contente na mesma, mesmo que a pole position não fosse para o Leclerc ou para um Ferrari, mas pronto, eu tenho sempre preferência pelo Leclerc, porque eu quero que o Norris seja campeão, já que nenhum dos Ferraris tem hipótese de ser, portanto estou contente, estou confiante de ver um Ferrari no pódio, mas lá está, isto pode envelhecer muito mal e eu daqui a 3 horas estar mega triste, o que eu espero que não aconteça, mas estou aqui a manifestar Ferrari no pódio, pelo menos um, diria que já me iria deixar muito feliz e de preferência o meu Leclerc, óbvio. Último episódio da Fazenda, vi, é assim, gostei. Estava à espera de um bocadinho mais. Fizeram-me andar a ver as pessoas a fazer o mal, para depois resolverem o episódio no instante e eu estava à espera de um final um bocadinho mais interessante, de explorar ainda mais a parte feliz dos personagens, mas pronto, não me posso esquecer que é uma novela e que também não há muito a fazer, não é? Acabou e, portanto, agora, como vos disse, não estou a ver nada. Não recebi as vossas recomendações, tal e qual como não recebi as vossas mensagens, neste caso perguntas. A semana passada também não recebi nenhuma recomendação, portanto, assumo que vocês estão-se a cagar para aquilo que eu vos peço. Apenas uma pessoa, a Joana, me enviou uma recomendação para eu ver uns filmes e eu reconheci automaticamente que já tinha lido algo semelhante. Aquilo é culpa tua, culpa minha, culpa nossa. São 3 filmes. Eu não via 3 filmes há muito tempo. Aliás, eu não via um filme há muito tempo, quanto mais 3 filmes de seguida, que foi exatamente o que eu fiz. Aquilo não é para pessoas que gostam de grandes obras cinematográficas, ok? É para pessoas que gostam de uma historiazinha tóxica em que acaba tudo bem, mas que na realidade são só red flags de ambas as partes, mas que eu adoro ver, adoro aquela toxicidade básica e que no fim acaba tudo bem. Por isso adorei e quero agradecer à Joana por me ter dado esta recomendação, porque claramente que foi na Mush, eu vi os 3 filmes seguidos. O que é que eu tenho mais para dizer? Um pouco triste porque bué pessoas a romantizar as eleições do Benfica. Teve bué adesão, tiveram bué adesão, bué de votos, bué de cenas. Depois hoje vi uma notícia a dizer que as eleições do Benfica tiveram muito mais votos do que as eleições autárquicas. Olha, deixem-me ver, que eu até tenho aqui, eu não queria dizer a frase desta forma, queria dizer o título da notícia, e agora vou só aqui pesquisar, porque eu pus o telemóvel em modo voo,
eleições. Eu vi hoje uma notícia do Observador que é um bocado deprimente. Não sei se... Benfica teve mais votantes do que 98% dos municípios nas autárquicas. Se isto não diz muito sobre nós, eu não sei, mas um bocado triste. Entretanto, o que é que eu quero falar hoje? Eu ontem vi uma notícia no Jornal de Notícias em que falava daquele caso muito chocante, que acho que chocou toda a gente na semana passada, que foi um miúdo de 14 anos que matou a mãe. Deu-lhe 2 tiros, etc. E pronto. Foi um caso que acho que choca toda a gente pelos contornos que tem. Mas ontem eu vi uma notícia no Jornal de Notícias em que falava do facto de a polícia terem feito testes e terem identificado um transtorno obsessivo-compulsivo neste miúdo. E quase como se isso fosse a razão para ele ter morto a mãe. O que eu... desacredito completamente e fiquei um bocado triste porque acho que com certeza não será o motivo pelo qual ele terá morto a mãe e acho também um bocado perigoso por parte dos meios de comunicação fazerem este tipo de notícias sabendo que muitas pessoas só vão ler aquelas linhas e não se vão informar, sabendo que este tipo de doenças já são alvo de tanto estigma e... Pronto, passou uma moto. Já é o hábito. São alvo de muito estigma e pelas quais muitas pessoas não se interessam em perceber... não sei se esta frase ficou muito bem formulada, mas pronto, não interessa. Muitas pessoas não se interessam em perceber, vão ler aquelas linhas e vão para o café e dizer assim: olha, afinal ele matou a mãe porque tem transtorno obsessivo-compulsivo, o que eu acho que é muito perigoso, porque de todo que é um traço da doença. E pronto, eu andava há algum tempo a pensar se falaria deste assunto ou não. Óbvio que pensava que algum dia iria falar, mas por ser um assunto um bocado pessoal e que não sabia se estaria ou não preparada para falar sobre isso. Contudo, eu achei que talvez este fosse o gatilho para falarmos um bocadinho sobre este tema. E não só de uma forma pessoal, mas de uma forma geral, para trazer aqui um bocadinho mais de bases para compreender um bocado o que é este transtorno, que agora já não é transtorno obsessivo-compulsivo, é perturbação obsessivo-compulsiva, mas whatever, vou chamar aquilo que me vier à cabeça, OCD, transtorno, perturbação, para mim é tudo a mesma coisa. É um assunto um bocadinho pessoal e mais para a frente, se vocês tiverem questões, também é algo que podemos falar. Eu não sou especialista no tema, apenas sou diagnosticada com, mas posso falar aqui de algumas coisas. Acredito que possa falhar em algumas coisas porque tentei aqui reunir um bocadinho tópicos que eu já sei, coisas que pesquisei, mas também não fui aqui muito a fundo na pesquisa. De qualquer das formas, não precisa... Será a primeira vez que falaremos sobre isto, mas também não precisa de ser a última. E depois também podemos ver as vossas questões e responder noutro episódio. Como vocês não costumam ter questões, eu vou assumir que vamos falar disto hoje. Há uma coisa curiosa que é... Eu, quando entrei para a minha empresa... Poucos meses depois, talvez para aí 6 meses, eu fiz uma apresentação sobre o TOC para a empresa toda. Portanto, nós temos uma reunião à sexta-feira e eu fiz uma apresentação sobre o tema. Um bocadinho focado naquilo que é o TOC, mas também muito focado na forma como as pessoas em ambiente de trabalho podem ser um bocadinho mais inclusivas com as pessoas que sofrem deste transtorno. De qualquer das formas, ainda que eu não conhecesse muitas das pessoas para quem estava a apresentar, aquilo era meio que um ambiente controlado, porque eu sabia que eram só aquelas pessoas. Aqui eu não posso controlar propriamente quem é que vai ouvir, mas pronto, também acho que tem com certeza um lado mais positivo do que negativo eu falar sobre isso, e pelo menos
se eu desmistificar este assunto para 10 pessoas, já fico contente. Acredito é que possa não ter interesse para muitas pessoas, o que eu compreendo, embora acho que toda a gente devesse tentar perceber, mas que não é um episódio no mesmo registro daqueles que eu tenho trazido. Porém, faz parte da pessoa que eu sou e eu acho que é importante nós termos uma voz relativamente a estes temas e cada vez mais, especialmente quando eu vejo este tipo de notícias e portanto, é isso que eu vou tentar fazer aqui, espalhar, por assim dizer, a minha experiência e também um bocadinho do tema, mais do tema do que da minha experiência, porque lá está, é uma coisa muito pessoal, mas pronto, vou tentar dar alguns exemplos concretos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a OCD ou o TOC, o que for, não é sobre limpezas, não é sobre organização, não é sobre ser muito perfeccionista. Eu diria que é tipo uma espécie de tortura mental repetitiva e sobre tentar sobreviver a essa tortura com rituais que por instantes nos aliviam antes de nos voltarem a prender, por assim dizer. A OCD é um transtorno em que o cérebro cria basicamente uma sensação de ameaça constante. E esta ameaça aparece como obsessões, que são pensamentos, são imagens, são impulsos intrusivos. E depois aparece a urgência, logo a seguir, de fazer qualquer coisa para que isto desapareça. Aí entram as compulsões. As compulsões são comportamentos, são rituais mentais que servem para baixar a ansiedade. Qual é que é a lógica aqui? A lógica é sempre esta: surge uma intrusão, um pensamento intrusivo, a obsessão, o corpo reage como se fosse real e a pessoa faz algo para tentar sentir-se segura, que neste caso são as compulsões. E estas compulsões aliviam, mas só durante uns segundos e depois o ciclo recomeça. Mas aqui acho que a diferença é sobre o facto de, por exemplo, muitas pessoas pensarem que é tipo gostar de ter as coisas arrumadas, etc. É que aqui tipo, isto não é o gostar ou uma vontade, não é vontade, não é escolha, e também não é exagero. Eu pesquisei aqui um bocadinho sobre o cérebro porque isto explica-se de uma forma neurológica. Atenção, que isto foi a minha pesquisa e pode ter aqui coisas erradas, mas basicamente, sem grandes linguagens muito complicadas, imaginem assim, o cérebro tem um sistema de alarme que serve para nos proteger do perigo real. No OCD, este alarme está permanentemente ligado. Pronto, eu posso me engasgar um bocado, que eu obviamente fico um bocadinho nervosa de falar deste tema e posso me engasgar um bocadinho, mas vou tentar explicar o que é que eu pesquisei e o que é que eu sei. Neste aspecto neurológico, as 3 áreas que mais contribuem temos o córtex orbitofrontal, que avalia riscos e toma decisões rápidas. Em quem tem OCD, este está hiperativo, ou seja, o cérebro acha que algo é urgente ou perigoso, mesmo quando não é. No caso dos gânglios da base, núcleo caudado, não percebo nada disto, estes normalmente filtram os pensamentos repetitivos. Com quem tem OCD, esta filtragem falha e as obsessões ficam presas em loop. Por exemplo, a minha OCD, ou o meu TOC, incide muito sobre verificações. No meu caso, eu verifico, por exemplo, uma ficha está desligada ou que a placa está desligada. Eu vou lá e vejo, está desligado, mas eu viro costas e já não me recordo se está desligado ou não. Ou seja, eu não consigo assimilar que, ok, está desligado. Eu tenho que ter uma prova. E quando eu começo a tentar verificar, eu estou sempre a verificar. Já vamos às ferramentas que eu arranjei para isto. Mas pronto, para tentar não fazer isto muito confuso, terminando com, ou seja, com o OCD, esta filtragem falha e as opções ficam presas em loop, o que acontece no córtex cingulado anterior, meu Deus, estes nomes são super complicados. Este envia o sinal de, ok, está tudo resolvido. Com quem tem OCD, este sinal não chega e basicamente o ciclo continua.
como é que podemos traduzir isto para o dia-a-dia? Que foi o que eu tentei fazer aqui depois de ler isto. Eu, no caso, por exemplo, sei que não há fogo, eu sei que o meu carro está trancado, eu sei que a ficha está desligada, mas o meu corpo continua a reagir como se estivesse ligado, como se estivesse estrancado e não se consegue bem sair deste loop. Pronto. Imaginem, isto não é propriamente algo que se possa controlar. Por isso, muitas vezes as pessoas perguntam às vezes, tipo, mas sabes que é irracional, porque é que não paras? Porque não dá. Porque é maior do que a nossa vontade. Pronto, se é que deu para explicar muito bem. Eu achei que era importante trazer também essa parte e pronto, saindo aqui um bocadinho desta vertente mais científica, o TOC não é uma coisa só, ou seja, é um conjunto de padrões que se manifesta de formas diferentes. O que é que isto quer dizer? É que não tem uma cara única, nem todas as pessoas que têm TOC têm o mesmo tipo de TOC. Existem vários tipos mais comuns. Neste caso, por exemplo, existe o da contaminação e da limpeza, que é que se traduz tipo num medo excessivo de germes, de sujidade, de doenças. Tipo, as pessoas lavarem muitas vezes as mãos, mas tantas vezes que chegam a ficar vermelhas, cortadas. Eu confesso que vou um bocadinho neste do medo de germes e sujidade. Também se pode manifestar por meio da verificação, ou seja, necessidade de confirmar repetidamente algo para se sentir seguro, tipo a porta está trancada, se desligou o fogão, se enviou o e-mail corretamente. A diferença é que, imaginem, muitas pessoas têm esta coisa de voltar para trás e ver se a porta está trancada, ou sair de casa e pensou que deixou algo desligado, mas a diferença grande aqui é não conseguir existir se não formos ver se está. Isto pode ser muito limitador, porque imaginem eu sair de casa de manhã. Eu confesso que esta é a vertente que mais me afeta, a da verificação, e já foi muito limitador em tempos, porque saía de casa e verificava se tinha desligado o ferro do cabelo, ou a tostadeira, ou outra coisa qualquer que estivesse ligada. Se tinha fechado a janela, se não tinha. Eu verificava, mas, por exemplo, há uns anos, há um ano, mais de um ano, eu vivia numa casa no terceiro andar sem elevador e muitas vezes eu chegava ao carro e voltava para o terceiro andar para verificar novamente se estava tudo desligado, trancado, etc. Chegava ao carro, voltava para trás e o desgaste mental e físico que isto provoca é muito grande, não é do género, vais lá, verificas e ok, segues o teu dia como se nada fosse. É literalmente tu chegares ao carro, neste caso, e não conseguires assimilar que aquilo está realmente trancado, está desligado. Isso é muito angustiante, além de cansativo mental e fisicamente, acaba por te levar muito tempo. E o que acontecia é, acordas muito cedo, contando que já vais entrar neste loop e depois vai ser difícil sair, ou chegas sempre atrasado aos sítios, como acontece várias vezes, ou arranjas as tuas ferramentas. No meu caso, as minhas ferramentas foi começar a tirar fotografias e a gravar para eu poder dar resposta à minha dúvida. Ou seja, eu chego ao carro e eu vejo a foto que tirei à ficha que está desligada, à tostadeira que está desligada, à janela que está desligada, até ao vídeo que gravei a sair de casa, porque gravo um vídeo a mostrar a mim mesma que o meu gato saiu de casa, porque eu cismo que ele saiu pela porta enquanto eu a estava a fechar. E depois da porta trancada, que tenho de verificar sempre o mesmo número de vezes. E mesmo assim, às vezes eu vejo as fotos e fico tipo... será? Como é que é possível? Mas sim, às vezes fico na dúvida, mesmo tendo a foto. E estou lá a olhar para o horário da foto a pensar assim, será que a foto não é de ontem? E está lá a data, está lá a hora. E mesmo assim causa dúvidas. Mas este foi o melhor método que eu arranjei para poupar um bocadinho de tempo. Embora muitas vezes entre nestes loops e
e gasto o tempo na mesma. Depois também depende muito se descansei bem, se estou numa fase de estabilidade, etc. Depois entram muitos fatores no jogo, mas é muito angustiante. Depois tem aquele tipo de pessoas que gostam muito de ter as coisas simétricas, por ordem, as pessoas que sentem um desconforto muito intenso se os objetos não estão certos. E atenção, ninguém está a dizer que as pessoas com toque são donas da ordem certa, mas para elas existe uma ordem. E quando não está nessa ordem é muito angustiante. Quando alguém interfere nessa ordem ou nada, quando alguém interfere nessa ordem acaba por ser por dar aqui muita ansiedade. Pronto. O tipo de toque mais relacionado com a violência, com ser agressivo, não tem nada a ver com matar pessoas. Tem a ver sim com pensamentos intrusivos sobre nós podemos magoar alguém ou fazer algo horrível. E aqui não é tipo a pessoa sabe que vai fazer algo horrível. É a pessoa querer exatamente o contrário, tipo ter medo de fazer algo horrível a alguém. Ou seja, o medo é tão grande que impede qualquer ação. Eu lembro-me perfeitamente de ver uma entrevista do Raminhos e ele falar sobre isto, que é tipo, o carro deu um solavanco, será que... Tipo, e voltar atrás para ver se tinha atropelado alguém. Nem sei se foi o Raminhos ou se foi o Guilherme Geirinhas. O Guilherme Geirinhas também já falou sobre isto. Mas ter estas coisas que é do género... sei lá, fez um barulho estranho, será que era alguém que eu atropelei? Isto é um pensamento muito recorrente nas pessoas que têm este tipo de toque e acredito que seja absolutamente horrível. Felizmente não sofro disto, ainda bem, mas é isso. E depois tem vários outros tipos, e tem o OCD puro, por assim dizer, apenas, onde as pessoas apenas têm obsessões sem compulsões visíveis, ou seja, as pessoas sofrem muito em silêncio, ruminam, revisam pensamentos permanentemente, imaginam cenários para tentar aliviar esta ansiedade. Costumam dizer, eu tenho um bocadinho de toque com isto, gosto de ter as coisas organizadas. Não há tipo, eu tenho um bocadinho de toque porque porque temos um gosto ou um hábito, não quer dizer que nós passemos por enorme sofrimento caso as coisas não estejam. Então essa aí é que é a diferença. A diferença é não entrar em loops sem fim e sem conseguir sair deles para suprir as nossas obsessões. O que eu quero dizer é que quando alguém diz que tem este bocadinho de toque, acaba por estar a minimizar um bocado um transtorno que interfere muito na nossa vida, que interfere muito na vida, que interfere muito no trabalho, que interfere muito nas relações e que também interfere muitíssimo na autoestima. Porque lembro-me de o meu psicólogo me dizer muitas vezes, tipo, tu vives no mundo dos outros, não são os outros que vivem no teu mundo. Por isso, da nossa parte acaba por haver uma muito maior adaptação porque o mundo dos outros é muito maior. O mundo onde estão os outros que não têm este transtorno é muito mais vasto. E quando as pessoas não têm todas o mesmo transtorno, ainda bem, acaba por ser muito mais difícil estarem sensíveis às coisas que não conhecem e que não sentem. E, portanto, é esse exercício diário de, ok, eu vivo neste mundo que não é o meu. Atenção, eu sei que não é por eu estar a dizer que vivo no mundo dos outros e os outros não vivem no meu, que eu acho que as pessoas não são sensíveis ao problema ou que as pessoas não fazem um esforço para se adaptar. Eu acho totalmente o contrário. A vida tem provado isso e eu tenho conhecido muitas pessoas que são exatamente o oposto. Eu quando falo isso é que as coisas, o facto das pessoas não terem este transtorno faz com que elas ajam de uma maneira que para mim muitas vezes não é correta. E eu tenho muito mais que me adaptar porque são muito mais as pessoas que não sofrem. E é isso que eu digo que ainda bem. Mas é isso que quer dizer esta frase. E não que as pessoas não são sensíveis ao problema. Aliás, eu acho que este problema não me afeta só a mim ou quem o tem. Também afeta muitas pessoas que convivem comigo
e também exige muita coisa dessas pessoas. Portanto, como é que nós podemos ajudar? Porque muitas pessoas pensam às vezes que estão a ajudar e estão a fazer exatamente o oposto. Portanto, há aqui alguns pontos importantes. Um deles é o evitar minimizar, ou seja, lembram-se daquela conversa do outro dia, tipo, frases como relaxa ou não penses nisso, ou isso são coisas da tua cabeça, podem parecer-vos muito úteis, mas acabam por invalidar um bocado a experiência da pessoa. Portanto, mostrem só a vossa presença e pronto, não precisam de ir por aqui, porque também não vai resolver nada e não, acima de tudo não vai ajudar mesmo nada. Portanto, o evitar minimizar é aqui um ponto muito importante. Acima de tudo, não se transformem em terapeutas. Não é o vosso papel resolver o que a pessoa sente. Ajudar é diferente de entrar no loop com ela. Por exemplo, eu estou aqui a verificar a minha porta, se a minha porta do carro está fechada. Vocês não vão verificar comigo, tipo, não vão comigo ou impulsionar-me a verificar ainda mais. No máximo, o que muitos amigos meus costumam fazer, e às vezes pessoas que nem são minhas amigas, mas que me conhecem e até já sabem, eu estaciono ali num parque de estacionamento e já me aconteceu, tipo, eu estar a verificar a porta e alguém passar e dizer, está fechado. E eu, por mim, ok. E eu sigo a minha vida tranquila, porque aquela pessoa está-me a garantir que está fechado. E é isso a melhor coisa que podem fazer, não é ir lá e, tipo, verificarem vocês se está fechado. É dizer, olha, está fechado. Não te preocupes. E pronto. E para mim está ok, porque eu sei que vocês são pessoas que sabem que está trancado e que se me estão a garantir é porque está. Pronto. Por isso, não se transformem ou não se tentem transformar em terapeutas, não alimentem isso. Basicamente, digam-lhes, Margot, olha, está fechado, pronto, ok, e acabou, e levem-na embora. A validação é diferente da aprovação, ou seja, vocês não precisam de concordar com o pensamento da pessoa, só precisam de reconhecer que o sentimento existe, ou seja, percebo que estás preocupada com isso, faz sentido que te sintas assim. Não neguem a experiência só porque vocês não a sentem, porque isso é terrível e gera muita frustração e é isso que depois dá sentimentos de falta de autoestima. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas na minha vida que me ajudam. Uma vez, já aconteceu mais do que uma vez, mas uma vez fui para o trabalho e cismei que tinha deixado a janela da casa de banho aberta. E o que é que acontece? Acontece que eu passei, não queria vir a casa ver, porque estou a trabalhar e também não é assim que a vida funciona, né? Tipo, vou sair e vou ver se está fechada. Pedi à minha amiga Raquel para quando passasse aqui na hora do almoço, ver se a minha janela estava fechada. Porque ela vem sempre a almoçar a casa e podia parar ou ao passar ver se a minha janela estava fechada. Ela fez melhor que isso, tirou uma foto e mandou uma foto, tipo, olha, está fechada, a janela sempre esteve fechada, mas eu passei a manhã toda a pensar, o meu gato vai sair pela janela, embora eu saiba que ele muito provavelmente não consegue sair por aquela janela, eu pensei, ele vai sair pela janela, e eu manifestei esse meu sentimento às pessoas que estavam à minha volta. Eles diziam-me assim, de certeza que vai estar fechada, mas eu vou passar lá e já te aviso. Pronto, não negam, não validam o meu sentimento, entendem? Não é que aprovem, mas validam o meu sentimento. E é bom porque eu não me sinto uma tola. Porque muitas vezes eu sinto-me uma tola e é bom que as pessoas tenham essa capacidade de me tranquilizar sem me fazer sentir uma doida por estar a ter esse pensamento. Entendem? É difícil falar sobre isto. Portanto, pessoas que convivem, cuidem de vocês também. Porque conviverem com alguém ansioso desta forma ou com toque, existe também os vossos limites, os limites que vocês estabelecem e a empatia que vocês têm por alguém que tem este transtorno não significa que vocês tenham de sacrificar o vosso próprio bem-estar, obviamente. O ambiente de trabalho e o ambiente de liderança, ou seja, são um fator muito, muito crítico, porque os contextos profissionais e a forma como se lida com a pressão
as deadlines, podem ser aqui um gatilho. É claro que se tivermos líderes empáticos que criam espaço para as pessoas não sentirem que estão constantemente a ser julgadas, é muito importante, e há pequenos gestos que podem fazer muito mais diferença do que as pessoas pensam. Sinto que tenho tido um ambiente de trabalho positivo nesse aspecto, não propriamente da pressão, mas da convivência com as pessoas à minha volta. Em termos de tratamento, o tratamento é normalmente bastante eficaz, mas é um bocadinho importante aqui perceber que o tratamento não é propriamente sobre curar isto de uma vez. Tipo, a pessoa ter a capacidade de recuperar território mental e ganhar aqui uma ferramenta para viver melhor com os pensamentos que tem. A terapia que é mais recorrente e é aquela que eu faço, que é a terapia cognitivo-comportamental, tipo uma exposição. Como é que eu vou explicar isto de forma simples? A pessoa enfrenta o medo ou a obsessão de forma controlada e aprende a não recorrer ao ritual. E o que vai fazer é que com o tempo o cérebro percebe que não há perigo real e que o ciclo de ansiedade começa a enfraquecer. Ou seja, tentar expor-nos às situações que nos deixam desconfortáveis para que progressivamente comecemos a sentir menos ansiedades e menos vontade de recorrer às compulsões. Neste caso das verificações é um bocadinho difícil, mas pronto, o meu método das fotografias e vídeos funciona que é bem, mas há outras coisas em que já melhorei muito e em que espero melhorar ainda mais. Também dá para fazer tratamento com medicação, também dá para para criar muitas estratégias pessoais, principalmente o planeamento de rotinas ajuda muito. Há aqui uma coisa que é interessante, que acaba por ser interessante, que é pequenas vitórias diárias importam mais do que grandes feitos isolados. E é verdade, porque as pequenas vitórias diárias, aquelas que são coisas que acontecem recorrentemente no nosso dia-a-dia e que nós conseguimos diminuir um bocadinho a nossa ansiedade e aceitar e viver melhor com isso, acabam por ter muito mais influência na nossa vida do que às vezes uma grande coisa que acontece isoladamente, mas que não faz parte do nosso dia-a-dia nem das nossas rotinas e acaba por não ser uma vitória assim tão grande. A terapia ajuda muito. Sendo bem sincera, o segredo aqui é um bocadinho a consistência e a pessoa perceber que pode ter pensamentos intrusivos sem perder o controle sobre a sua vida, mas acima de tudo, ter OCD não define quem nós somos e com a ajuda adequada o sofrimento acaba por diminuir. E não há vergonha nenhuma nem fracasso em precisar de apoio profissional. Pelo contrário, é aqui um sinal de coragem e de autocuidado, porque serve sobretudo para melhorar a nossa qualidade de vida e inevitavelmente acabamos também por ajudar as pessoas que têm de lidar connosco e que muitas vezes não percebem aquilo que se passa connosco, porque lá está, não são terapeutas, nem têm de fazer o diagnóstico e há muitas pessoas a errar aqui hoje em dia a fazer autodiagnósticos, tipo, tenho déficit de atenção, tenho TOC, tenho tatatá. Não façam autodiagnósticos, porque estes diagnósticos são feitos por profissionais e devem continuar a ser feitos por profissionais. Portanto, não façam os vossos diagnósticos. Antes de terminar sobre este assunto, e também porque eu refleti um bocadinho sobre aquela publicação que eu vi, e também sobre alguns comentários que estavam lá e que também me deixaram um bocadinho triste. Ver com OCD, com TOC, com POC, o que for, não é uma falha, não é uma manha, não é uma força de vontade, percebem? É um desafio diário e exige muita coragem, exige muita paciência, exige muita resiliência. Da mesma forma que conviver com alguém assim também exige muita empatia, exige muita presença e exige muito respeito. Para quem sente... lembrem sempre que não estão sozinhos, que sentir medo, ansiedade ou desconforto não vos torna menos capazes, não vos torna menos valiosos e não vos torna menos dignos de afeto. O que nós podemos controlar é como reagir aos pensamentos passo a passo, tendo estratégias específicas para isso e tendo apoio para isso, porque sozinho às vezes não dá e está tudo ok. E para quem convive com alguém que tem TOC,
As pequenas atitudes fazem muita diferença e reforço uma vez mais, a sorte que eu tenho com tantas pessoas à minha volta neste sentido. Portanto, estejam presentes, ouçam sem julgar, validem os sentimentos da pessoa, respeitem os limites. Há uma frase muito engraçada que eu até disse na minha apresentação, sintam-se especiais, todos vocês são especiais, mas não tanto. Ou seja, se vocês percebem que há alguma coisa que irrita aquela pessoa e continuam a fazer só just for fun, tipo, parem com isso. Porque, imaginem, no meu caso, vocês não são especiais porque me irritam. Tipo, toda a gente me irrita. Tudo me irrita. Então, é um bocado por aí. Evitem reforçar estas compulsões. E atenção, as pessoas, nem toda a gente precisa de perceber estes detalhes clínicos ou científicos, mas acho que toda a gente tem a capacidade de ser uma pessoa mais humana, mais gentil e mais empática neste sentido. Uma mensagem para todos que eu tive a refletir aqui: esta doença é invisível e às vezes as pessoas reagem muito mais facilmente a coisas que são visíveis, ou seja, quando alguém tem uma doença que se vê, tipo uma deficiência, ou falta um dedo, ou falta um braço, as pessoas são muito mais empáticas em, se for preciso, estenderem algo que a pessoa não consegue pegar só com uma mão, ou etc. Mas as doenças, só porque não se veem, não quer dizer que sejam menos limitadores, mas que vejo que há muito mais dificuldade em sermos empáticos com doenças que não se veem do que aquelas que se veem. Esta doença e outras do foro mental, esta neurodivergência, é invisível, mas o impacto é real. Portanto, não se trata de parar de pensar, mas de aprender a viver com o que se pensa, sem deixar que o medo decida tudo. Este tema talvez desse para muito mais tempo, talvez desse para muito mais assunto. Confesso que já careceu de alguma coragem vir aqui falar e talvez tenha dado uns passos atrás na forma como me sentia mais confortável noutros episódios que fiz em relação ao que me senti hoje. Se calhar falei de uma forma diferente porque tenho de pensar e medir muito mais as coisas que digo e a responsabilidade com que as digo. Mas espero de alguma forma ter passado alguma mensagem que interesse. Por exemplo, o facto das pessoas não virem à minha casa. Sinto que às vezes... atenção, as pessoas vêm à minha casa. Tipo, os meus amigos já vieram cá, a minha mãe já veio cá, outras pessoas já vieram cá. Mas tipo, não é uma coisa que aconteça recorrentemente. Eu estou a tentar mudar isso um bocadinho. E, por exemplo, no domingo passado eu estava aqui com os meus amigos e uma delas perguntou-me assim: estás ok em nós estarmos aqui? Eu estou sempre ok em as pessoas estarem aqui. Às vezes o que limita as pessoas virem aqui não é as pessoas estarem aqui, é o cansaço que eu tenho depois das pessoas estarem aqui. Antes eu quero ter tudo direito para as pessoas estarem aqui e depois eu tenho que descontaminar tudo porque as pessoas estiveram aqui. E às vezes não estão mais aqui por causa do cansaço do depois do que propriamente pelo facto de estarem aqui, que é um grande prazer estarem aqui. Uma coisa, quando as pessoas, eu sei que muitas pessoas já têm esta coisa do descalçar em casa e tudo mais, isto não é próprio de uma pessoa que tem OCD, mas é do género. Quando uma pessoa entra calçada na minha casa, o que eu estou a pensar automaticamente é: estás na minha casa com sapatos que já pisaram xixi, cocó, tudo. E estás, por exemplo, na minha casa de banho com esses sapatos, na minha casa de banho onde eu saio do banho e às vezes ponho os pés no chão e não quero pôr os pés no chão limpinho. Pronto. Quando uma situação acontece, às vezes há milhares de pensamentos e é muito complicado às vezes sair disso. É isso. Acho que está tudo e tenho uma corrida para ir ver. Portanto, são agora 8 horas, deve estar na Formation Lab e eu tenho que ir, que já se faz tarde, como já dizia o Luís, que é um TikToker que eu vejo, e ele despede-se sempre assim nos vídeos: já se faz tarde, mas ele tem uma voz super sensual. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecerem, digam-me que eu mostro-vos, ok?
Pronto, minha gente, vou-me mas é embora, que já disse que ia embora não sei quantas vezes e ainda não fui. Mandem mensagem lá no Instagram do podcast. Não se esqueçam de seguir. Estamos quase nos 100 seguidores no Spotify. Estou muito contente. É uma pequena, grande vitória. Pessoas, por hoje é tudo. Obrigada ao meu amigo Osvaldo por ter feito o meu belo jingle. E um grande beijo. Até para a semana. E tudo bom. Sim?